Olá, tudo bem com vocês? Então, nós vamos falar, mais uma aula sobre o livro do Apocalipse e nós paramos falando sobre os números, né? E nós estávamos falando sobre o número 2 da última vez, né? Que o 2 tem ainda outro significado, é o número da produção. O 2 é o primeiro número que aparece depois de ser adicionado 1 ao número 1. No entanto, não é um número perfeito, mas números podem ser adicionados a ele para aperfeiçoá-lo. O Santo Pai e o Santo Filho não são completos sem que haja o Espírito Santo na Trindade. O marido e a esposa são unidos em um, mas aos olhos de Deus a família não é completa enquanto não for adicionada uma criança. Então agora nós vamos falar sobre o número 3. O número 3 é o número da plenitude pessoal, é o número da divindade, do Deus triuno. É formado de 1 mais 1 mais 1. Mas se os 1 são multiplicados, 1 vezes 1 vezes 1, o resultado ainda é 1. Por isso, Deus é 1 em 3 e 3 em 1. Na geometria, duas linhas não formam um cubo. Por isso, o 2 é um número incompleto, enquanto o 3 é o primeiro número completo. Portanto, representa Deus. Um homem completo é formado de espírito, alma e corpo. Uma família completa é formada de pai, mãe e criança. Uma fé completa, é composta de conhecimento, obras e experiência. Uma fé completa. O 3 também é um número da ressurreição. O Senhor Jesus ressurgiu no terceiro dia. A terra surgiu das águas no terceiro dia. Uma pessoa é nascida de novo através da pregação do Evangelho, que vem não apenas por palavras, mas também pelo poder do Espírito Santo. Você vai ver em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. Jonas foi deixado no ventre do peixe por 3 dias. A restauração da nação de Israel também está conectada com o número 3. Você vai ver em José, capítulo 6, verso 1 e 2. Esse número 3 é frequentemente relacionado a Deus. Assim ocorre também quando as pessoas são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai ver em Mateus, capítulo 28, verso 19. A bênção do apóstolo Paulo também é baseada na fórmula triuna, de 3 em 1, de 3 em 1. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14. O Senhor Jesus foi tentado 3 vezes, e ele orou 3 vezes no Getsêmani. Pedro negou o Senhor 3 vezes. Ele ouviu a pergunta do Senhor: tu me amas? 3 vezes, e 3 vezes lhe foi dito: apacenta minhas ovelhinhas. João capítulo 21, verso 15 e 17. Há 3 que testemunham a respeito do Filho. Você vai ler em 1 João capítulo 5, verso 8. Ao louvar a Deus, os serafins clamaram uns para os outros: Santo, Santo, Santo. Você vai ler em Isaías capítulo 6, verso 3. As 4 criaturas viventes também são vistas dizendo: Santo, Santo, Santo. A maior peça de mobília do tabernáculo é o altar, que é capaz de conter todo o resto da mobília do tabernáculo. O altar representa a cruz, que satisfaz a justiça de Deus. Ela tem 3 decúbitos de altura, o que significa que a justiça da cruz alcança o padrão de Deus. Quando Deus julgou o pecado dos homens em Cristo, os céus e a terra ficaram em trevas por 3 horas. De acordo com Hebreus, capítulo 9, verso 23 a 28, o Senhor Jesus aparece 3 vezes. Na primeira vez, ele apareceu para tirar o pecado. Você vai ver no verso 26. Na segunda vez, ele aparece diante da face de Deus para interceder por nós. Você vai ver no verso 24. E na terceira vez, ele aparecerá por aqueles que esperam por ele para a redenção dos seus corpos, no verso 28.
Agora vamos falar sobre o número 4. 4 é o número do mundo. Deus divide os domínios do mundo em 4 reinos: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Os materiais representando o poder mundial na imagem de Nabucodonosor são ouro, prata, bronze e ferro. Você vai ver em Daniel capítulo 2. Os reinos do mundo, aos olhos de Deus, são como 4 bestas. Você vai ler em Daniel, capítulo 7. 4 pode ser visto como o número do mundo também nessas relações deste número com o mundo. O mundo tem 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Tem 4 cantos: leste, oeste, norte e sul. Números 2. Tem 4 elementos básicos: terra, ar, água e fogo. Tem 4 ventos: ver, capítulo 7, verso 1. O rio que fluía do paraíso terrestre, o jardim do Éden, era partido e se tornava em 4 rios. Agora, Gênesis capítulo 2, verso 10 a 14. As criaturas viventes que representam o mundo criado são 4 em número. Você vai ver em Ezequiel, nos é dito que os querubins são o mesmo que as criaturas viventes. Tem 4 faces: de leão, de boi, de homem e de águia. E também tem 4 asas. Você vai ver no capítulo 1. A humanidade na Terra é descrita de 4 formas: povos, multidões, nações e línguas. As condições do coração do homem, de acordo com a parábola do semeador contada pelo Senhor Jesus, são de 4 tipos. Você vai ver em Mateus capítulo 13, verso 3 a 9 e capítulo 18, verso 23. As tribulações que vêm como julgamento, deixa eu consertar aqui, Mateus capítulo 13, verso 3 a 9 e capítulo 18, verso 23, tá certo? As tribulações que vêm como um julgamento sobre o mundo são também 4 em números: guerra, fome, peste e terremotos. Você vai ler em Mateus capítulo 24, versos 6 e 7. Conferir Lucas 21. O testemunho do Senhor Jesus é levado pelos 4 evangelhos, que revelam 4 aspectos de Cristo. No auge do pecado dos homens, os 4 soldados dividiram entre si as vestes do Senhor Jesus. Você vai ler em João capítulo 19, verso 23. O altar levantado para os homens tem 4 cantos com 4 pontas. Você vai ler em Êxodo capítulo 27, verso 1 e 2. O quarto dos 10 mandamentos é o primeiro dos restantes que tocam nas coisas do mundo. Você vai ler em Êxodo. A 4ª cláusula na chamada oração do Senhor é também aquela que começa a tratar com assuntos pertencentes a essa terra. Mateus capítulo 6, verso 9 a 13. As coisas que Deus criou no 4º dia deveriam governar sobre os dias e noites da terra. O 4º livro da Bíblia, Números, relata a experiência no deserto, que é um tipo do mundo. 4 vem de 3 mais 1. E 3 é o fundamento do 4, uma vez que 3 representa Deus. Então, o 4 representa os criados que dependem do Criador. 4 é o primeiro número que permite a divisão simples, sendo que 2 é o número que o divide. Isso é, portanto, um símbolo de fraqueza. Os criados realmente não têm do que se gabar. O número 5. 5 tem muitos significados, todos estreitamente relacionados. 5 é um número incompleto e é o número da responsabilidade do homem diante de Deus. Devido ao fato de não ser completo, ele sugere responsabilidade. 5 é 4 mais 1. 4 representa o homem criado, enquanto 1 representa o Deus independente. Sendo assim, 5 é o homem perante Deus.
Consequentemente, por um lado, representa a graça de Deus para com o homem. Por outro lado, representa a responsabilidade do homem diante de Deus. Abaixo de ter recebido a graça de Deus, o homem é naturalmente considerado responsável para Deus. A não plenitude do numeral 5 pode ser vista facilmente. Os 5 dedos das mãos e os 5 dedos dos pés do homem são apenas metade do número total de dedos das mãos e dos pés. No 5º dia, Deus criou as criaturas viventes do mar, mas não havia ainda vida na terra. Na abertura do 5º selo, quão ansiosos estão os mártires das eras pelo fato de não terem ainda recebido suas coroas. A ira da 5ª taça é derramada no trono da besta, mas o poder da besta ainda aguarda a sua completa destruição. Das virgens, né? Destruição das virgens. 5 são sóbrias e 5 são tolas. Você vai ler em Mateus capítulo 25, verso 2. Significando que na vinda do Senhor Jesus Cristo, nem todos os salvos estão prontos. Também fala da responsabilidade do homem através da graça, a consagração de Arão e seus filhos, Levítico 8, e a limpeza da lepra, Levítico 14. São cheias de significado. Sangue é aplicado na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no dedão do pé direito. Orelha, polegar e dedão são totalmente relacionados ao número 5. A orelha é um dos 5 órgãos. O polegar é um dos 5 dedos da mão. O dedão é um dos 5 dedos do pé. Esses 3 representam a pessoa em sua totalidade. Como ela deve usar sua orelha para ouvir a palavra de Deus, sua mão para fazer a obra de Deus e seu pé para trilhar o caminho de Deus. Ele primeiro recebe graça através da aplicação do sangue precioso. Então, tendo sido purificado pelo precioso sangue, todo o seu ser é responsável perante Deus para caminhar de forma digna da graça do seu chamado. 4 é um número fraco, sem que lhe seja adicionado 1, para que se torne 5, não é capaz de tomar qualquer responsabilidade. Tome ilustração da mão. Embora os 4 dedos sejam um tanto vigorosos, se não existir o polegar, a mão não pode assumir responsabilidade. O Senhor Jesus usa 5 pães para alimentar 5.000 famintos. Você vai ler em Mateus capítulo 14, verso 17. Isso expressa a graça do Senhor. Davi escolhe 5 pedrinhas para bater Golias. Você vai ler em 1 Samuel capítulo 17, verso 40. Isso expressa a responsabilidade do homem. O 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, relata como as pessoas são responsáveis depois que Deus dá a graça. O 5º reino do mundo será do Senhor Jesus Cristo. Daniel, capítulo 2, verso 35 a 44. Todos os que desejam entrar no seu reino e reinar com Cristo têm uma tremenda responsabilidade. Também de como as pessoas devem se comportar depois de haverem entrado na terra prometida, que é um tipo de reino do nosso Senhor Jesus. Pentecostes é o 50º dia da Páscoa, tipifica a vinda do Espírito Santo e a formação da igreja com os judeus e os gentios. Você vai ver em Levítico capítulo 23, verso 15 a 21, onde os 2 pães representam a igreja composta de judeus e de gentios. As pessoas recebem o Espírito Santo pela graça, mas os irresponsáveis receberão severo julgamento, e isso é responsabilidade. O livro de Levítico usa 5 ofertas para representar o único e eterno sacrifício do Senhor Jesus, para o qual os homens são tornados responsáveis. Bom, talvez você pense qual a irresponsabilidade que levará a julgamento. Qualquer que mentir para o Espírito Santo receberá severo julgamento. Qualquer que mentir o Espírito Santo, tá? O livro de Levítico usa 5 ofertas para representar o único e eterno sacrifício de Jesus, para o qual os homens são tornados responsáveis. As cortinas do tabernáculo são 5 em número.
acopladas umas nas outras. E os pilares do painel são 5 em número. 5 é o número frequentemente usado no tabernáculo. Então, nós vamos parar por aqui. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o número 6. Fique com Jesus, Deus abençoa. Amém?